Ich möchte es klar definieren. Eu quero definir isso claramente. Sanções são, na verdade, uma guerra econômica. Estamos participando de uma guerra que não é travada com armas militares, mas com meios econômicos. Isso significa que se tenta forçar um adversário a se ajoelhar economicamente. E isso contradiz claramente a neutralidade. Und das widerspricht eindeutig der Neutralität. Hallo alle zusammen. Hier spricht wieder mal Pascal Lotter. Olá a todos, aqui é Pascal Lotta, do Neutrality Studies. Hoje tenho comigo o Sr. Professor Dr. Heinrich Vollmeier. Ele é agrônomo, mas há muitos anos também se dedica a questões de política agrícola e social. Ele é um forte defensor da neutralidade austríaca e há muitos anos aponta para a integração gradual da Áustria na OTAN, bem como para a dependência dos países europeus da política externa dos Estados-Membros. Sr. Professor Vollmeier, seja bem-vindo. Herr Professor Dr. Wohlmeier, herzlich willkommen. Also, freut mich, dass ich mit Fico Ihnen feliz por reden poder darf. conversar com você. Ich bedauere immer, dass das Sempre lamento que a neutra Áustria e a neutra Suíça não tenham uma cátedra de neutralidade nas universidades, enquanto isso é possível no Japão. während in Japan das möglich ist. Es ist eine Forschungsstelle im Moment, aber vielleicht wird noch ein richtiger É um centro de pesquisa no momento, mas talvez se torne uma verdadeira cátedra. Eu queria perguntar a você sobre isso. Nós nos conhecemos em outra conversa online, quando estávamos com várias outras pessoas. Você fez observações muito interessantes sobre o mandamento de entender a neutralidade, não apenas no sentido estrito militar, como fazem a Suíça e a Áustria. Ambos dizem que não fornecem armas, então ainda são neutros. No entanto, ao mesmo tempo, impõem sanções contra a Rússia e outros países que são considerados hostis pela OTAN e pelos Estados Unidos. Como você defende a visão de que a neutralidade também deve ser vivida no campo econômico por países neutros? auch im wirtschaftlichen Raum eigentlich von neutralen Ländern gelebt werden sollte. Ich möchte es klar definieren. Sanktionen sind Eu gostaria de definir isso claramente. Sanções são, na verdade, guerra econômica. Estamos participando de uma guerra que não é travada com armas militares, mas com meios econômicos. Isso significa que se tenta forçar um adversário a se render economicamente. Isso contradiz claramente a neutralidade. Nós, austríacos, conquistamos nossa liberdade porque prometemos a neutralidade perpétua. Essa promessa está sendo quebrada atualmente pela Áustria e pela Suíça. Bomemos prals both Daschrittsseins and Strebrimation to the forward. bei den Sanktionen teilnehmen, also in Wirklichkeit Kriegspartei sind. Sie sprechen davon, dass eben diese Eles falam que essas guerras ocorrem em diferentes níveis. Por quê? Você acha é tão fácil para o governo austríaco e também para o suíço dizer que somos apenas militarmente neutros? Economicamente, estamos absolutamente de acordo em participar das sanções, embora seja claramente um caso de conflito de grandes potências, no qual estamos nos posicionando de um lado. ist, bei dem wir uns jetzt auf eine Seite schlagen. Ich glaube, es ist ein Selbstbetrug. Man möchte sich Acredito que é uma autoilusão. Behauptung Quer-se contornar a situação com a afirmação de que as sanções econômicas não violam a neutralidade. etwas versteht. Na verdade, qualquer jurista que entenda do assunto dirá que isso contradiz claramente a neutralidade. Os russos reagiram dizendo que a Suíça e a Áustria não são mais estados neutros para eles. Eles não são mais estados que realmente podem agir de forma neutra entre as partes, mediar e iniciar diálogos. Einfädeln können, bewirken können. Ich glaube, so klar ist es zu sehen. Acredito que isso é claramente visível. De onde vem essa mudança? Se eu puder explicar brevemente. Lembre-se de como, em 1955, a neutralidade da Áustria foi proclamada e anunciada. Nos anos 60, Bruno Kreisky e outros estadistas austríacos usaram a neutralidade de forma muito habilidosa para atravessar a Guerra Fria. Então esse período terminou e o pós-guerra começou. Houve uma mudança, de modo que hoje, tanto a Áustria quanto a Suíça sentem que a neutralidade é quase indecente. Como ocorreu essa mudança ideológica? Wann kam oder wie kam dieser ideologische Wandel zustande? Ich glaube, wir haben erlebt,
Acredito que testemunhamos uma iniciativa midiática dos Estados Unidos, na verdade da OTAN, onde todos que não pertencem aos bons foram classificados como maus. Foi dito que se você está do lado do bem, deve pelo menos participar com medidas não militares. Acho que foi naquela época que começamos a não nos defender contra essa ofensiva midiática. Sempre disse que devemos nos comprometer com uma neutralidade abrangente. Nós, austríacos, também estaríamos bem hoje se tivéssemos dito como neutros. Não podemos participar das sanções contra a Rússia. Nicht teilnehmen, dann hätten wir keine Energiekrise, keine Então não teríamos uma crise energética, nem uma crise comercial, e poderíamos realmente mediar. É muito claro que 3 iniciativas de paz em relação à Ucrânia foram ativamente bloqueadas pelo Ocidente. Deveríamos ter intervindo e dito que esse diálogo traz paz. Deveríamos ter oferecido nossos bons serviços para levar esse diálogo a um bom termo. Em vez disso, nos deixamos envolver na campanha de difamação contra a Rússia. In die Hetzkampagne gegen Russland. No entanto, é preciso reconhecer ao governo austríaco e ao chanceler federal Nehammer que ele foi o primeiro estadista europeu, ou seja, estadista da OME, a voar para Moscou em 2022 e realmente conduzir conversas lá. Isso foi fortemente criticado na Áustria, principalmente porque ele falou com um ditador considerado mau. Mas isso me surpreendeu. Você acha que ainda havia um traço da neutralidade austríaca no cenário internacional? Ou como você avaliou esse evento? Ich habe es positiv bewertet, aber hat sich dann ob der Eu avaliei positivamente, mas ele se retirou devido à crítica geral ocidental. Nehammer é, na verdade, um oficial das Forças Armadas, e já orientamos fortemente as Forças Armadas para o Ocidente. Naquela época, fiquei surpreso, isso foi há cerca de 10 anos. Naquela época, a senhora von der Leyen era ministra da Defesa na Alemanha e ela participou de uma discussão na Federação das Indústrias. Naquela época, firmamos nada menos que 40 acordos de cooperação com as Forças Armadas alemãs. E eu disse a ela na época, senhora von der Leyen, na verdade você é uma belicista charmosa. Ela respondeu, foi você quem disse. E eu retruquei, eu digo isso como alguém convencido da neutralidade. Preciso lhe dizer mais uma coisa. Meu tio-avô Julius Raab, que negociou o Tratado de Estado, iniciou as negociações com os russos contra todas as reservas do Ocidente. Ele me disse uma vez, se o Konrad, que era o Adenauer, tivesse oferecido a neutralidade aos russos, eles já teriam paz e um bom relacionamento com os russos há muito tempo. Porque o interesse dos russos era muito claro na época. Um corredor neutro entre o Oriente e o Ocidente, para eliminar as ameaças mútuas. Essa era a linha. Existem estudos maravilhosos sobre isso. Um deles é de um pesquisador austríaco muito bom, cujo nome eu esqueci agora. De qualquer forma, há estudos que ainda tentam discutir se a oferta dos russos na época, nos anos de 1952-53, na nota de Stalin, era séria ou não. Peter Ruggenthaler, um pesquisador austríaco, diz que não era séria. Mas também há pesquisadores que dizem que sim, era séria. Só não foi bem executada. E você também diz que seu tio-avô foi o convincente. In Wirklichkeit war es so. Na realidade, foi assim. Meu tio era amigo e estava em contato com o presidente finlandês Kekkonen, que conhecia bem os russos. Os finlandeses tiveram que encontrar uma maneira de coexistir com os russos, embora estes tivessem roubado 1/3 do país após a Segunda Guerra Mundial. Kekkonen disse a ele que havia agora uma janela lunar, porque os russos queriam provar sua pacificidade e neutralidade. Vocês deveriam aproveitar isso agora. As mensagens foram transmitidas por mensageiro, porque tudo estava sendo interceptado, tanto os telegramas quanto as chamadas telefônicas. Em seguida, começamos a negociar com os russos através do nosso embaixador Bischoff, que na verdade se parecia com Mikoyan. Ele os convenceu de que Viena ficava a leste de Praga.
Wien östlich von Prag liegt und wenn wir die Neutralität anbieten, dann haben wir E se oferecermos a neutralidade, então teremos entre o Lago de Genebra e o Lago Neusiedler uma cunha neutra na OTAN e a dividiremos. Isso deve estar no interesse militar dos russos. Mas também deve estar no nosso interesse, porque assim podemos aumentar nossa prosperidade. No tratado estatal, também assumimos restrições militares que ainda seriam válidas hoje. O tratado estatal está depositado em Moscou e a Rússia é o estado sucessor da União Soviética. Julius Raab disse sobre isso: aceitamos isso tranquilamente, pois investimos o dinheiro que de outra forma gastaríamos em armamentos na prosperidade do povo. A melhor defesa nacional é um povo satisfeito e preparado para a defesa. Também vimos no Vietnã que uma potência militar superior não conseguiu derrotar uma revolta popular. Volksaufstand nicht besiegen konnte. É basicamente a mesma estratégia que o Japão seguiu após a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, então limitamos nossos gastos com armamentos. Eles fizeram um acordo com os americanos, no qual os americanos se comprometeram contratualmente a defender o Japão. Mas o modelo era o mesmo. Aliás, isso é algo que os americanos lamentam muito hoje. Eles querem que os japoneses gastem mais dinheiro. Agora isso está mudando. Jetzt ändert sich's gerade. Und in Europa ändert sich alles dahingehend, dass eben der Wind Na Europa, tudo está mudando de forma que o vento que sopra da América e da OTAN não está apenas direcionado contra a Rússia, mas também contra tudo que é neutro. O sucesso de trazer a Suécia e a Finlândia para a OTAN foi celebrado em toda parte, muitas vezes com escárnio em relação à Rússia. Diziam, vejam, agora está ainda pior para vocês. Uma Ucrânia neutra foi ativamente impedida, como sabemos agora, por parte dos britânicos e americanos. Estamos em um ponto em que até mesmo uma Europa neutra está sob pressão ocidental. Europa unter westlichem Angriff steckt, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, dass die USA Sim, eu acredito que os Estados Unidos, devido à sua enorme dívida de mais de 35 trilhões de dólares, precisam de uma oposição beligerante. Por isso, tentam rotular todos os neutros que impedem isso como covardes e cúmplices do mal, para forçá-los a entrar no seu barco. Na minha última palestra no Coragem para a Ética, no último domingo, eu disse que os Estados Unidos estão em uma situação desesperadora desde que os sauditas, em 9 de setembro, rescindiram o Acordo de Ferro e o Acordo de Defesa com os Estados Unidos. Esses acordos tinham como contrapartida que os sauditas, como os maiores exportadores de petróleo, faturassem apenas em dólares. Portanto, o dólar endividado está sob pressão total. Os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais agressivos em seu desespero, inclusive contra os neutros que impedem sua estratégia de violência. aggressiv auch gegen die Neutralen, die ihre Gewaltstrategie verhindern. Haben Sie das Gefühl, dass das neutrale Österreich und Você tem a sensação de que a Áustria neutra e a Suíça neutra ainda podem manter sua neutralidade? Ou a pressão da OTAN já é tão grande que é apenas uma questão de tempo até que tenham que abandonar sua neutralidade? Der kommt von der NATO schon so groß, dass dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. In der Schweiz hoffe ich, dass das Neutralitätsvolksbegehren Na Suíça, espero que a iniciativa popular pela neutralidade seja bem-sucedida. Sabemos pela Suíça e pela Áustria que cerca de 90% da população é a favor da neutralidade permanente e abrangente. Eles sentem e entendem isso, e por isso tenho esperança de que a estratégia de integração na OTAN não será bem-sucedida. O problema na Suíça é que a iniciativa popular provavelmente só ocorrerá no próximo ano. Mas acredito que o sinal de mais de 130 mil assinaturas, 100 mil seriam necessárias, é um sinal significativo para a política. Precisamos, acima de tudo, esclarecer que a política de mídia dos Estados Unidos e da OTAN opera de forma muito inteligente, com a distorção de conceitos para nos enganar. von Begriffen operiert hat, uns einzulullen. So hieß zum Beispiel der Annäherungsvertrag. Por exemplo, o Tratado de Aproximação à OTAN foi chamado de Parceria para a Paz.
o que na realidade é o contrário. É a participação em uma aliança de guerra, pois a OTAN, infelizmente, se transformou de uma aliança de defesa em uma aliança de guerra. Isso pode ser observado em vários pontos. Uma das ações mais significativas da OTAN para mim foi a guerra na Iugoslávia em 99. Depois disso, o Kosovo foi praticamente transformado em uma colônia. Não houve referendo, apenas parlamentares selecionados puderam votar sobre a independência. Em seguida, a maior base militar da Europa, Bond Steel, foi rapidamente construída no norte da Macedônia. A estratégia era formar uma ponte terrestre para o Oriente Médio, onde também se envolvem em Israel. O oficial austríaco, agora com 96 anos, disse há 20 anos: "Caro amigo, Israel é na verdade o porta-aviões terrestre dos Estados Unidos no Oriente Médio, com o qual eles tentam dominar essa região." No entanto, esse plano está desmoronando agora, porque os Estados Árabes estão se unindo e se distanciando dos Estados Unidos. Veja a rescisão do acordo do petrodólar pelos sauditas. Portanto, Estados estão versmorsporedstas. Umso verzweifelter werden die Aktionen der USA werden. Und es ist nicht mehr klar, wer wen kontrolliert, wenn man sich anschaut, mit welchem E não está mais claro quem controla quem. Quando se observa o tipo de apoio que o Sr. Netanyahu recebe no Capitólio americano, para mim não está mais claro quem dá ordens a quem. A integração desses dois estados atingiu um novo nível. Mas quando voltamos para a Europa e nos perguntamos de onde vem essa mudança de percepção, assim como a distorção de termos, torna-se interessante. Muitos desses termos, como a parceria para a paz, tinham uma justificativa após 1991. Até mesmo a Rússia aderiu à parceria para a paz, porque se pensava que isso poderia ser um veículo para cooperações de segurança. Atualmente, fala-se muito na Suíça sobre a cooperação com a OTAN. Vor allem in der Schweiz, über Kooperation mit NATO ist überall. Also man will auf jedem Level will man mit der NATO kooperieren, weil das stützt ja den Frieden. Em todos os níveis, deseja-se cooperar com a OTAN, porque isso sustenta a paz e a segurança. Esse é o construto mental que está sendo construído. Ao mesmo tempo, essa integração também promove a dependência. É preciso também preparar potenciais de intervenção no exterior. Isso deveria assustar as pessoas, mas não assusta. Existem vários relatórios do Conselho Federal Suíço, nosso governo nacional, que dizem que deveríamos estar prontos para realizar operações com parceiros da OTAN fora das fronteiras suíças, quando for necessário. Isso está hoje claramente escrito nesses documentos estatais. Como tudo isso ocorre sob o rótulo de cooperação, poucas pessoas se preocupam. Por quê? Machen sich da nur wenig Leute Sorgen. Warum? Ich glaube, das Wesentliche ist, Acredito que o essencial é que as pessoas na mídia foram levadas a acreditar que a OTAN defende os direitos humanos e a democracia. Putin foi demonizado e retratado como o chefe do mal para que essa estratégia de lutar pela democracia e liberdade pudesse ser implementada. Na realidade, há muito menos democracia no Ocidente do que gostaríamos de admitir. Nos Estados Unidos, quem realmente governa é o Deep State, o complexo militar industrial. Dwight Eisenhower já alertava sobre isso em 1961. Ele disse que esse complexo militar industrial precisa de guerras para existir. E quando entendermos que o complexo militar industrial dos Estados Unidos precisa de guerras e quer nos atrair com astúcia para prontidão e tolerância à guerra, então teremos o equipamento mental necessário. É assim que devemos ver. Precisamos esclarecer massivamente que estamos sucumbindo a uma estratégia enganosa. Pode-se governar contra a maioria, mas não contra uma maioria que está esclarecida e decidida. Nossa tarefa agora é esclarecer as pessoas. Eu faço isso como um homem mais velho em todas as oportunidades. Na verdade, estamos sucumbindo a uma estratégia de agressão enganosa sob o disfarce humanitário de democracia, direitos humanos e liberdade. O lobo em pele de cordeiro, o lobo da guerra em pele de cordeiro humanitário. Essa narrativa é muito bem sucedida. Nós na Europa também a compramos.
Os americanos, e sobretudo a OTAN, são vendedores extremamente astutos. Eles são muito bons em transmitir sua mensagem para homens e mulheres. Portanto, surge sempre a questão de como a narrativa muda quando algo não se encaixa completamente no conceito. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Não sei como foi ontem nas notícias austríacas, mas o Sr. Putin estava ontem, 3 de setembro, na Mongólia. Estamos gravando este vídeo em 4 de setembro. Zeichnen dieses Video auf am 4. September. Gestern war er in der Mongolei. Und es war ein Aufschrei, weil die Mongolei eigentlich zum internationalen... E isso foi um clamor, porque a Mongólia na verdade pertence ao Tribunal Penal Internacional. Ela teria sido obrigada a prender o Sr. Putin, já que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra ele. No entanto, a Mongólia é uma boa democracia. Está situada entre a China e a Rússia, mas ainda assim é altamente democrática, com um sistema multipartidário, semelhante ao da Europa, e também muito livre. Uma democracia realmente boa. Como isso foi relatado ontem nas notícias austríacas? Como isso foi apresentado? Porque aqui, uma democracia não fez o que se esperaria de qualquer Estado europeu na Europa Ocidental. Foi relatado de forma neutra e constatado que a Mongólia não está disposta a cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Eu disse aos meus amigos que há um criminoso que não pode ser responsabilizado pelo Tribunal Penal Internacional. São os Etazuziês, pois nunca assinaram nem ratificaram o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, embora esse esteja consagrado na Carta das Nações Unidas. Acredito que isso será bem recebido. Das kommt, glaube ich, gut an. Sim, então esse componente do direito internacional é uma outra história. Eu só queria saber como isso é apresentado. Não é que a mídia europeia sempre divulgue apenas uma única narrativa, mas em geral, a mídia na Áustria, assim como na Suíça, está bastante sintonizada com uma determinada perspectiva, especialmente em relação à guerra na Ucrânia. Existem muitos meios de comunicação que você conhece que tentam esclarecer os antecedentes. Acredito que a cobertura foi neutra aqui, não foi condenada. Isso é encorajador. Ficou-se mais surpreso que a Mongólia teve coragem de fazer isso. Agora deveríamos dizer a todos os cidadãos: a Mongólia teve coragem de fazer isso, por que vocês não têm? A Mongolei hat sich das getraut, wieso getraut ihr euch das nicht? Haveria a possibilidade de dizer que deveríamos usar mais diplomacia. A Suíça lançou uma iniciativa nesta cúpula de paz, mas ela foi mais ou menos dominada pelos Estados, pela OTAN e pela Ucrânia. A Rússia nem sequer foi convidada. Você vê possibilidades de a Áustria se empenhar ainda mais pela paz? Por exemplo, juntando-se à Hungria e tentando exercer pressão na UER para iniciar conversas de alto nível? Gespräche auf höchstem Level herzustellen. Ich glaube, da hoffe ich auf die Wahl. Espero que nas eleições aqueles partidos que defendem a neutralidade e a saída da escravidão da OTAN ganhem votos. Com isso, os partidos estabelecidos teriam que considerar como moldar a política no futuro. Tenho uma pequena esperança de que algo vai mudar. Quando ocorrem as eleições na Áustria? Agora em 29 de setembro. 29 de setembro. Okay. Schon bald. Es sind viele Wahlen, die anstehen, also auch in Georgien im... Há muitas eleições se aproximando, inclusive na Geórgia em 26 de outubro. Isso mostrará novamente como estão as condições locais. Você sente que no relacionamento com a Alemanha, ou seja, entre a Áustria e a Alemanha, ainda há a possibilidade de algo se mover nas relações bilaterais? A Áustria poderia convencer a Alemanha a não fornecer mais todos os tipos de armas para a Ucrânia? Ou já não há muito contato nesse sentido? Gattungen an die Ukraine zu liefern, oder besteht da nicht mehr viel Kontakt? Ich habe vielmehr eine Beobachtung über einen Freund. Tenho mais uma observação sobre um amigo que dirige caminhões.
Ele notou que na EOAF estão sendo produzidos continuamente veículos blindados que enviamos para a Alemanha. Estes são então realmente entregues à Ucrânia. Isso significa que a Áustria tolera, por interesses egoístas e econômicos, que entreguemos armas a terceiros países. Afirmamos que esses países são pacíficos, mas na verdade as armas vão para outro lugar. Além disso, toleramos que transportes da OTAN passem pela Áustria, incluindo tanques e soldados selados. Os húngaros têm o problema de que governos anteriores, por medo da Rússia, aderiram à OTAN. Por isso, Orbán tem que tolerar passagens militares e só pode reagir em nível diplomático. Esse é o grande problema que a Hungria enfrenta atualmente: o fardo da adesão à OTAN por parte de governos anteriores. Handkehrung gibt es ihm die Möglichkeit, auch an NATO-Treffen in Washington. Por outro lado, isso lhe dá a oportunidade de participar de reuniões da OTAN em Washington, como aconteceu recentemente, e estar presente lá. No momento, também se vê que os russos não rejeitam necessariamente um membro da OTAN como interlocutor. O Sr. Orbán foi até recebido com alegria em Moscou. As únicas negociações de paz reais, que tiveram uma chance genuína de estabelecer a paz, ocorreram em abril de 2022, em Istambul, na Turquia. A Turquia também é membro da OTAN. Como você vê o futuro da OTAN, que não se comporta exatamente como se esperaria se estivesse completamente sob o controle dos americanos? Existem dissidentes. Acredito que essa desintegração da OTAN está ocorrendo gradualmente, porque as pessoas estão começando a entender o quanto são usadas para os objetivos dos Estados Unidos. Trata-se de manter à força o atual sistema de dominação mundial. Eles estão olhando para os países do BRIC, que estão crescendo massivamente no momento, e dizem que, se pensarmos logicamente, devemos permitir aos Estados Unidos uma saída honrosa da dominação mundial. Eu sempre disse que precisamos de um acordo monetário mundial com um corte de dívidas e a introdução de uma união de compensação internacional, como John Maynard Keynes concebeu na época. No entanto, essa ideia não foi apenas rejeitada pelos Estados Unidos, mas também minada por fraude. Precisamos trazer esse tema de volta à discussão. O Ocidente deve reconhecer que, na verdade, representa apenas 8% da população mundial e não pode se impor de forma dominante sobre os outros. Em vez disso, eles deveriam ser parceiros comerciais tecnologicamente avançados e bons. Precisamos finalmente entender melhor os Estados Unidos. Preciso pensar agora em quem disse isso. Foi até em meados do século passado, quando um cientista afirmou que a Rússia deveria ser a ponte para a China. O que estamos fazendo atualmente é empurrar os russos para os braços dos chineses. Os americanos admitiram abertamente no Comitê de Defesa que sua estratégia é desgastar e enfraquecer os russos para que possam se concentrar em seu principal adversário futuro, a China. É importante assim dalsem é viscar preço aversat. Exatamente uma questão de dinheiro e economia. Precisamos reconhecer que os chineses estão novamente a caminho, e seu objetivo declarado é se tornar a potência econômica mundial. Podemos cooperar com eles em paz. Tenho um amigo, o industrial Cornelius Group, cujo filho Leopold estudou na China por um tempo. Ele disse que ao entrar em contato mais próximo com os jovens intelectuais chineses, percebe-se que eles têm uma forte vontade no coração. Isso significa que eles querem se vingar das humilhações dos séculos XVIII e XIX, que também se estendem ao século XX. Mas eles querem fazer isso de forma pacífica, tornando-se economicamente mais fortes. E eu acredito que, por isso, só há uma estratégia aqui. Devemos apostar na cooperação, reconhecer os chineses como parceiros iguais e dizer a eles que queremos resolver isso pacificamente. Infelizmente, suspeito que os Estados Unidos e a OTAN possam levar os russos a um golpe de desespero.
Então os chineses poderiam aproveitar a oportunidade para atacar os russos pelas costas, pois há muito tempo querem reivindicar a região do Amur para si. Existem até mapas chineses nos quais a área já está marcada como território chinês. Isso me surpreenderia, pois os chineses têm grande interesse em garantir que os russos não sejam derrotados em uma grande guerra pela OTAN. Eles nunca se desentenderam com os russos nessa área quando se trata de conflitos territoriais. Portanto, espero que algo assim não aconteça. Mas também tenho receio de que os americanos queiram levar os russos a um golpe de desespero, exercendo pressão sobre o território russo através da Ucrânia e com mísseis de longo alcance. Auf russisches Gebiet zu sowas dringen würden. Diese Befürchtung habe ich auch. Es ist vielleicht noch etwas anzufügen, und zwar, dass sehr viel von... Talvez haja algo a acrescentar. Muito do que ouvimos no Ocidente também contém projeção. Os americanos e europeus sabem que muitas vezes transformaram poder econômico em poder militar. No pior dos casos, isso aconteceu através do domínio colonial direto. Por isso, presume-se que os chineses queiram fazer o mesmo. Daí surge esse pensamento de bloco. Ou nós, ou eles. Você também vê dessa forma? Sehen Sie das auch so? Acredito que os Estados Unidos precisam de uma demonização dos chineses para sua estratégia anti-China, semelhante ao que fazem com os russos. Devemos nos opor a isso. Também devemos nos posicionar contra projetos como a Rota da Seda, nos quais os chineses agem de forma muito implacável no Ocidente. Na África, eles oferecem empréstimos a baixo custo, mas com a condição de que, se não puderem ser pagos, os investimentos se tornem propriedade chinesa. Desse significa towards a estratégia controller. Só podemos fingir utamente que eles são vestes. Faire Handelsbedingungen einfordern. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen, und das ist... E eu sempre disse que precisamos de investimentos. Isso está coberto na OMC no GATT. O GATT é uma parte da OMC. Foi estabelecido que podemos exigir que o acesso livre ao mercado só seja concedido se na fabricação dos produtos, os padrões ecológicos e sociais do país de destino forem respeitados. Isso está garantido. Se introduzirmos esse princípio e negociarmos pacificamente com os chineses nessa base, então acredito que podemos entrar num período de paz. Espero que esse período de paz chegue em breve, especialmente para a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Professor Vollmeier, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Conversaremos novamente em outra ocasião. Muito obrigado. Boy, Briefing, Brai. Einsatz.